não existe melhoria contínua sem padrão. Essa frase é muito forte. Assim, você está falando então que um cara que está ouvindo a gente, está no chão de fábrica, está assumindo hoje os primeiros passos de gestão na carreira dele. Se ele chegou no ambiente, identificou que não existe um padrão de rotina, não existe uma rotina que ninguém ali está seguindo, cara, você não vai fazer milagre ali. A primeira base é identificar padrões e definir uma rotina básica. E a partir dela, você vai fazendo melhorias. Sim. Cara, essa frase é muito forte. Isso que eu acredito. Essa frase é muito forte. Não existe melhoria sem padrão. E tu pega, assim, um dos grandes pontos, né? A manutenção, ela consegue, na sua execução, fazer bem o trabalho. Mas, por vezes, não consegue melhorar por não ter justamente esse padrão. A partir do momento que tu estabelece esse padrão, tu consegue ver duas coisas, né? Se tu não está cumprindo o padrão, tu vai ter um problema. Perfeito. Se tu está cumprindo o padrão, tu consegue enxergar melhoria. Então, assim, a linha de divisão entre o padrão, ele é a métrica para te conseguir ver, poxa, eu estou aplicando isso e meu resultado está baixo. Poxa, então eu tenho que voltar para aplicar esse padrão. Então, se eu estou aplicando o padrão, daí sim eu me permito melhorar. Porque eu já estou aplicando, eu já tenho a rotina garantida, como tu trouxe, né? Se não tem um padrão, fica tudo de forma aleatória, né? É isso. As pessoas, por exemplo, tá? Eu vou falar agora um pouco da minha realidade. Eu sou gestor de manutenção na área de varejo. Então, não é a primeira empresa de varejo que eu estou hoje, já passei por 3, 4 empresas de varejo. Hoje eu estou como gerente, ou seja, todas as decisões da área de manutenção são decisões minhas, estratégicas minhas e do meu time, consequentemente. E a primeira coisa que eu vi quando eu cheguei lá foi, cara, nossa área precisa de gente, nossa área está deficitária de gente. E a coisa que eu vi nas outras empresas é que também a área precisava de gente também. A gente sempre ouviu isso, só que como eu não era o cara que tomava decisão por completo naquele setor, não era a coisa que estava totalmente na minha mão. Sim. Agora tá. Contratar ou não contratar tá na minha mão. E antes de eu contratar, eu comecei a observar o padrão. E não tinha padrão. Então, não existia falta de gente. Existia baixa produtividade da equipe. Então, quando a gente desenhou um padrão, desenhou a rotina, a gente identificou que na cabeça nossa inicial, sem estudo, sem nada, precisaria de contratar mais 3, 4 cabeças. Hoje, na verdade, eu contratei um a mais. Então, eu consegui, junto com o meu time lá, colocar a casa em ordem, só identificando padrões, sem contratar mais gente. Quando a gente colocou padrão, colocou rotina, e aí sim, através de indicadores, a gente viu que às vezes aquele indicador ele performava mal, aí olhando com a lupa, você identifica, pô, existe um gargalo de HH aqui. Sim. Eu preciso de mais gente especificamente nesse ponto. Mas quando não tem padrão, você não consegue ter essa análise. Simplesmente você vai contratando gente, a sua estrutura acaba ficando enxuta demais e cara, se você não é bom no básico, você não vai ser bom no extraordinário. Não tem milagre que aconteça, né? Você acredita nisso? Você acha que faz sentido esse tipo de argumento? Cara, eu acredito que sim. Eu vejo que a grande questão, né? A gente tá falando de padrão, é realmente mapeamento de processo, tu conseguir ter domínio do processo. E eu vejo que para gerar resultado tem outros 2 fatores fundamentais. Como tu falou, a questão da visão estratégica e das pessoas, elas, em primeiro momento, né, para cumprir esse processo é conhecer, estar capacitada para cumprir aquele processo, ter os recursos necessários e a partir daí tu consegue entregar resultado. Porque senão, no fim das contas, tu não vai conseguir gerar resultado porque tu está, de uma certa forma, desorganizado, né? Então, e outra, tem processos que são base da manutenção. A gente precisa entender isso. A questão, por exemplo, de tu ter uma lubrificação bem estruturada é um processo de base. E quando eu digo base, é no sentido que ele vai te sustentar para te ir para outros patamares, né? Então, tu conseguir entender bem esses processos de base, o pessoal diz muito fazer o básico bem feito, poxa, é fundamental. Tem se falado muito, e eu acho que faz sentido, na própria questão de Lean, de indústria 4.0, de gestão de ativos, mas como é que está a tua base? Como é que está a tua sistemática de preventiva? Como é que está a tua análise de falha? Como está estruturado lá o teu desenvolvimento de competências? Então, histórico do ativo. Indicadores que nem tu trouxe. Poxa, como é que eu vou gerenciar sem ter indicador? Gerenciar o pessoal por vezes traz a gerenciar como burocracia, mas o princípio do gerenciar é tu atingir resultado. E para isso vai ter que gerenciar a rotina
e as melhorias. Aí tu vai conseguir garantir previsibilidade e competitividade. Então, no fim das contas, uma dica para quem está em cargos de liderança é justamente isso, conseguir ter esse domínio do entendimento que gerenciar é atingir resultados. E daí, dentro disso, tu vai criar uma sistemática de controle para melhoria e para rotina.